João capítulo 8, a partir do verso 2 em diante, ok? Verso 2 até o verso de número 11. Na versão Nova Almeida atualizada, página 1536. E a palavra do Senhor diz assim: De madrugada, Jesus voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, tamanho constrangimento, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos por esse dia maravilhoso, feriado. Muitos de nós descansamos, isso é dádiva do Senhor. Alguns trabalharam também, isso é dádiva do Senhor. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor tire o nosso cansaço agora, tire a nossa preocupação com as coisas, tantas coisas para resolver, as nossas distrações. Que o Senhor nos ajude agora a estudar essa palavra, a palavra de Deus, e que Teu Espírito Santo venha a trazer algo, uma aplicação para cada um de nós. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe o que cada um precisa, e eu creio que o Teu Espírito Santo tem algo na medida certa para cada irmão, para cada irmã, para cada visitante. Pedimos para que o Senhor nos ajude, ilumine essa palavra. A revelação já foi feita de uma vez por todas. O que nós pedimos agora é pela iluminação dessa revelação em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então nós estamos estudando sobre os encontros de Jesus e hoje chegou o dia de estudarmos um pouco a respeito desse encontro da mulher adúltera. E eu gostaria de pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de ler um texto, um versículo, tentar explicar esse versículo, depois assim nós seguimos até o final, até o verso 11, e para encerrar eu gostaria de trazer algumas aplicações desse estudo, ok? Então, com a Bíblia aberta, eu gostaria de ler mais uma vez o verso 2, que diz assim: De madrugada, Jesus voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. É muito interessante quando o texto deixa claro que esta cena aqui aconteceu no pátio do templo, o pátio que era o lugar onde os doutores da lei, os mestres, ensinavam seus alunos, os rabinos ensinavam seus alunos. E Jesus usa o mesmo ambiente, o mesmo lugar, para também trazer o seu ensino, a pregação do reino de Deus. E acontece que o ensino de Jesus, com certeza, era mais atraente. As palavras de Jesus atraíam mais.
E uma multidão rodeou Jesus, ouvindo as palavras dele. Isso é legal, por outro lado, provoca ciúmes, provoca inveja. Inveja de quem? Dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que se achavam nos dias de Jesus. Eram aqueles que diziam: nós somos os doutores da lei, nós temos a interpretação correta da lei. Esses eram os escribas, os intérpretes da lei. E os fariseus era uma seita que se caracterizava pelo seu zelo em obediência à lei de Deus. Não, eles criavam muitas regras em torno da lei, eles criavam regras e mais regras, e eles eram zelosos com essas regras que eles criavam, né? Às vezes nós temos a noção equivocada de que os fariseus cumpriam a lei de Moisés, mas não, eles cumpriam de fato aquilo que eles inventavam, da cabeça deles, das tradições dos homens, e eram rigorosos com essas leis que eles criavam. Então eles precisam arrumar um jeito aqui para acabar com a moral de Jesus. Eles precisam colocar Jesus aqui numa situação embaraçosa. E eles arrumam um jeito de fazer isso. Eles preparam aqui uma armadilha para tentar pegar Jesus. E é o que diz os versos 3, 4 e 5. Acompanhem comigo. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Agora é contigo, Senhor. O que o Senhor tem a dizer? Bom, por que eu chamo isso daqui de armadilha? Porque está na cara que eles tramaram aqui essa situação, esse circo, esse barraco aqui contra Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, a primeira pista que nós temos aqui: a mulher foi surpreendida em adultério. Ela não cometeu adultério sozinha, ok? Onde está o parceiro dessa mulher? Onde está o pecador? Onde está o adúltero aqui na passagem? E esses escribas e fariseus têm a cara de pau de citar a lei de Deus equivocadamente, quando eles dizem assim: na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Opa, aí nós temos uma meia-verdade. Na lei de Moisés não tem isso, que tais mulheres sejam apedrejadas. O que a lei de Moisés diz é que os dois deveriam ser apedrejados, o adúltero e a adúltera. A gente vê isso muito claramente. Eu peço para que você abra em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, capítulo 22, na versão Nova Almeida atualizada, página 278. Vamos entender o que esses escribas e fariseus estão dizendo aqui. Deuteronômio capítulo 22, versos 23 e 24. Diz assim: aí depois dessa leitura, você mantém ainda a sua Bíblia em Deuteronômio, porque nós vamos ler mais uma passagem de Deuteronômio. É até difícil falar Deuteronômio, mais o capítulo 17. Mas, por enquanto, vamos ler os versos 23 e 24. Diz assim: se uma moça virgem tiver casamento contratado, daqui a pouco eu explico isso, e outro homem a encontrar na cidade, e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, vocês, povo de Israel, eliminarão o mal do meio de vocês. Na cultura judaica dos dias de Jesus, funcionava assim: havia o casamento, igual nós temos hoje, e havia um contrato de casamento que é parecido com o nosso noivado, mas é muito mais sério do que o noivado do mundo ocidental. Maria, quando encontrou-se grávida pelo Espírito Santo, estava vivenciando esse contrato de casamento.
Uma traição para aquele povo, durante esse contrato, era quase que mais grave do que uma traição dentro do próprio casamento. A punição era diferente. E por existirem punições diferentes, nós sabemos qual era a situação dessa mulher aqui. Se uma mulher ou um homem traísse durante o contrato de casamento, a punição era apedrejamento. Se a traição acontecesse no casamento, era estranho, era enforcamento. Então, pelo fato da mulher ser aqui, o fato dos fariseus indicarem assim, ou sugerirem o apedrejamento, a gente sabe por quê. É porque essa mulher ainda não tinha se casado, mas ela estava vivenciando esse contrato de casamento, e era muito sério. Mas o que nós vemos aqui, voltando, mantém aí o dedinho em Deuteronômio, voltando no Evangelho de João, é o retrato vívido do legalismo. Acha que aqui os fariseus estão preocupados com a lei de Deus? Eles estão vindicando a pureza da lei de Moisés? De jeito nenhum. Eles estão querendo descarregar toda a malícia e toda a maledicência contra Jesus. E aí eles usam essa mulher, essa pecadora, essa adúltera, né? Isso não tira a culpa dela, mas ela se torna ali como uma peça do jogo que esses caras aqui estão armando, desses fariseus. E na cabeça desses líderes, eles pegaram Jesus. Agora não tem como Jesus escapar. Agora quero ver ele sair dessa situação. E por quê? Na cabeça dos fariseus e escribas, se Jesus diz não para o apedrejamento, ele estaria transgredindo a lei de Moisés. Ele seria considerado um pecador. Por outro lado, se Jesus diz ok, pode apedrejar, ele estaria indo contra a lei de César. Entenda que naquela época o povo de Israel é um momento de transição. Israel no Antigo Testamento era uma mistura de igreja com Estado. Mas nos dias de Jesus, Israel não é mais um Estado. Israel está debaixo do poder de Roma. Estando debaixo do poder de Roma, os líderes não podiam mais aplicar ou condenar alguém à pena de morte. Era proibido. Os judeus não podem fazer isso. Eles não podem aplicar a pena de morte. Por isso que eles vão pedir para que Pilatos condene Jesus na crucificação. Se Jesus dissesse pode apedrejar, ele arrumaria a encrenca contra César, contra o Império Romano, porque somente um oficial romano podia declarar a pena de morte a alguém. Verso 6 continua dizendo: eles diziam isso, tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, eles lançam essa armadilha, colocam Jesus contra a parede e eles têm pressa. Eles não veem a hora de Jesus responder alguma coisa para terem um motivo de acusação. Jesus não tem pressa nenhuma aqui. Jesus, com aquele ar de tranquilidade, ele se agacha e começa a escrever com o seu dedo, conforme diz o texto, no chão. Aqui na nossa tradução, olha, com toda a humildade, mas eu creio que eles não foram felizes aqui na tradução, quando eles colocam terra. Escreveu com o seu dedo na terra, porque a mesma palavra grega pode ser traduzida por chão ou terra, e não acredito que aqui seja terra, o pó da terra. Por quê? Se você volta para o verso 2, você sabe onde eles estão? No pátio do templo. No pátio do templo não tinha terra, não tinha pó. Então Jesus estaria escrevendo literalmente no pavimento mesmo. Agora, existe muita discussão ao longo da história cristã que Jesus estaria escrevendo com o seu dedo no chão. Eu não faço ideia do que Jesus escreveu. Alguns se arriscam dizendo, olha, Jesus escreveu isso no chão, ou escreveu aquilo. Não sei, a Bíblia não nos revela. Mas, na minha viagem na maionese, quando eu leio esse texto, eu me lembro daquela passagem em Êxodo, no Monte Sinai,
quando Deus deu as tábuas da lei para o povo. Deus escreveu as leis onde? Nas tábuas de pedra, com o seu dedo. Quem escreveu as leis nas tábuas de pedra era Jesus, o Filho de Deus, Jesus pré-encarnado. Ele falava com Moisés. Jesus está escrevendo aqui com o dedo no chão, a gente não sabe o porquê e nem sabe o que, mas é interessante, nós que lemos essa passagem agora no século 21, nós sabemos que esses fariseus e escribas estão discutindo lei com aquele que escreveu a lei na tábua. Ou seja, eles não fazem ideia disso, que eles estão querendo discutir com a lei, com o Criador da lei. Ninguém conhece a lei melhor do que Jesus. E esses líderes têm pressa, eles exigem uma resposta do Senhor, como diz aqui no verso 7, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Gente, olha que interessante, os fariseus armaram ou prepararam uma armadilha contra Jesus usando a lei, mas o que eles não contavam é que Jesus usaria a própria lei para desarmar, para sair, se livrar dessa armadilha. O que Jesus acabou de dizer aqui, quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra nela, Jesus está fazendo uma citação indireta de Deuteronômio capítulo 17. Eu peço para que você abra então, Deuteronômio capítulo 17, o verso 7, que diz assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Ou seja, o que Jesus está citando aqui, quem está acusando a mulher de adultério? A lei dizia, quem está acusando, se houve testemunha, porque ela foi pega em flagrante, eles devem ser o primeiro a atirar a pedra. Só que tem o seguinte, para a pessoa atirar a pedra, para ser testemunha, para condenar alguém, ela não pode ter participação alguma no crime. Ela deve estar isenta daquele pecado. Então, antes de explicar isso, entenda uma coisa, Jesus não está aqui descartando a lei, jogando a lei no lixo para inocentar essa mulher. Mas Jesus está usando a própria lei, Deuteronômio capítulo 17, para mostrar para esses líderes, fariseus e escribas, que eles têm culpa no cartório, que eles são responsáveis por esse pecado. Quando ele diz aqui, por exemplo, quem de vocês estiver sem pecado, também um esclarecimento que precisa ser feito aqui. Não se exige aqui dos fariseus e dos acusadores que eles sejam perfeitos, que eles nunca tenham cometido pecado algum na vida deles. Jesus está se referindo a esse pecado específico do adultério. Quem não tiver culpa nesse crime que ela cometeu, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. Agora, esses homens tinham culpa no pecado dela? Eles tinham participação no adultério dela? Sim, foram eles que tramaram aquele circo. Se não foram eles que tramaram aquela cena, aquela humilhação da mulher, no mínimo eles desejaram no fundo do coração deles que aquele adultério acontecesse, para ter um motivo de acusar a Jesus. Eles têm participação no crime. Então eles quiseram usar a lei para pegar Jesus, e Jesus usa a própria lei, Deuteronômio capítulo 17, para se livrar dessa armadilha, e agora eles estão sem saída. Eles não podiam esperar que Jesus usaria a lei para sair desse beco sem saída. Agora eles estão sem respostas, porque Jesus provoca cada um deles ali naquele dia a examinar o próprio coração. E aí, voltando mais uma vez para João capítulo 8,
lendo os últimos versos, verso 8 em diante, diz assim: inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Aqui eles traduziram do jeito que eu gostaria, quem sou eu, né? Mas é a mesma palavra em grego, ali eles traduziram por terra, aqui por chão, a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: também eu não a condeno. Pelo menos na primeira vinda de Jesus, no ministério terreno de Jesus, ele não veio para condenar ninguém, Jesus veio para salvar. Na segunda vinda de Jesus, aí sim, na próxima vinda será para a condenação, mas naquela primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro sofredor, ele veio para salvar, como um cordeiro sofredor. Na próxima vinda ele virá como um leão, para julgar. Então, dessa vez Jesus também não a condenou, dizendo: vá e não peque mais. Então dá para imaginar aqui essa cena, Jesus dando essa resposta, citando Deuteronômio capítulo 17, quem não tiver nenhum pecado, vocês são os acusadores, se vocês não têm participação nesse crime, vai em frente, atire a primeira pedra, batendo na consciência daqueles homens. Fico imaginando os mais jovens ali, os alunos dos fariseus e dos escribas. Uau! Por essa eu não imaginava, Jesus usando a lei para sair dessa armadilha. Com certeza o meu mestre escriba, o meu mestre fariseu terá uma resposta. E os jovens ali esperando as respostas, os mais velhos, e os mais velhos se calam. Não tem o que responder. E começa a sair um por um, primeiro os mais velhos, é o que diz o texto, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Foi um dia que os jovens, os alunos dos fariseus se decepcionaram com os seus mestres, diante da sabedoria de Jesus. Um a um foi saindo envergonhado. E Jesus pergunta: onde estão eles? Você imagina o constrangimento dessa mulher? Muito provavelmente, se ela foi pega em flagrante adultério, estava ali seminua na frente de um monte de marmanjo, passando vergonha, passando humilhação e o medo de morrer. Talvez passando na cabeça dela: daqui meia hora já não existo mais. Daqui uns 15 minutos eu recebo a primeira pedrada no meio da testa. Mas Jesus, com a sua graça, toma o fardo dessa mulher, o pecado. Em troca, oferece a ela perdão da dívida. Perdão. Está perdoado, está liquidado. Ao invés do fardo, Jesus dá a ela salvação e alívio. Irmãos, o que a gente precisa ter em mente diante desse texto da mulher adúltera é que essa passagem não está aqui, como imaginam alguns, amenizando a gravidade do adultério. Jesus não está falando que o adultério é pouca coisa, é banal e dá para perdoar, dá para jogar debaixo do tapete. Não significa que Jesus aqui está sendo indiferente ao 7º mandamento da lei de Moisés: não adulterarás. Não é isso. Jesus era muito rigoroso com relação ao pecado do adultério. No capítulo 5, por exemplo, Jesus fala da gravidade do adultério e ainda diz o seguinte: se você apenas olhar para uma pessoa com más intenções, no seu coração você já adulterou. Jesus levava muito a sério esse pecado, o adultério. Quando Jesus fala a respeito do divórcio, Mateus capítulo 19, Jesus também fala a respeito da gravidade do adultério. O adultério não deve acontecer. É o único motivo para um divórcio. Pelo menos no contexto judaico, o único motivo era a imoralidade sexual. Depois Paulo, quando ele se depara com uma comunidade de gentios, ele acrescenta também, ele diz que a incompatibilidade de fé também permite o divórcio.
Mas aqui em Mateus 19, Jesus diz que o adultério é o único que dá margem para o divórcio. Ou seja, para Jesus o adultério é um assunto muito sério, e é por isso, tamanha seriedade desse assunto para Jesus, que ele despede essa mulher com essas palavras: vá e não peque mais. Ou seja, isso é sério, você errou, eu te perdoo, porém, agora a tarefa de casa: vá e não peque mais. Ou seja, abandone imediatamente a sua vida de pecado, até porque a gente só se apropria do perdão de Deus de fato quando há um rompimento com o nosso passado, quando há um rompimento geral com a nossa vida de pecado, ok? Eu gostaria aqui de extrair 3 breves lições acerca desse encontro. O que nós podemos aprender com esse encontro de Jesus com a mulher adúltera? A primeira lição que eu gostaria de destacar aqui desse texto é que essa história do encontro de Jesus com a mulher adúltera não ameniza a gravidade, a seriedade do pecado, mas destaca, coloca num pedestal a glória da graça e do perdão de Deus. Não é indiferença com o pecado, mas é a glória do perdão e da graça de Deus. Essa mulher aqui, mesmo sendo a peça do jogo dos fariseus e dos escribas, ela merecia ser humilhada naquele dia. Ela merecia exposição. Ela merecia ser apedrejada e morrer. Nós também. Nós merecemos a morte. Nós merecemos a humilhação. Nós merecemos a vergonha. Não tem nada em nós que seja diferente da vida daquela mulher. Ela era uma pecadora, nós somos pecadores, todos nós merecemos o inferno. Acontece que a graça de Deus brilhou na nossa vida. E a graça de Deus vem de forma assim escandalosa na vida dessa mulher e na nossa vida. Porque Jesus não disse para ela: olha, hoje passou, de hoje você escapou, mas a próxima vez, vamos fazer o seguinte, vá para sua casa, daqui uns 3 meses a gente se encontra, aí a gente vê se você merece receber o perdão ou não. Jesus não falou isso para ela. A graça de Deus é escandalosa, o pecado foi grave demais, mas o que Jesus responde para ela? Vá e não peques mais, não peque mais. Assim foi com a gente, quando a graça de Deus nos alcançou, aquele dia que o Espírito Santo iluminou o seu coração, e aí Ele te fez enxergar a podridão que você é, a podridão que eu sou, gerando em nós arrependimento, porque na conversão espiritualmente, a gente fica perdido, né? Olha para nós o pecado, a imundícia, olha para Jesus a pureza, a grandeza, a santidade dele. Aí acontece a fé no poder dele, na santidade dele e o arrependimento. De uma vez por todas, queridos. E essa graça que nos alcançou, quando Jesus se mostrou a nós, quando Jesus veio ao nosso encontro, de maneira alguma Jesus está menosprezando a gravidade do pecado nosso. Até porque Jesus sangrou, uma expressão que o Fardim usa bastante, Jesus sangrou na cruz para que fôssemos perdoados. Jesus pagou. É de graça para a gente, para Jesus não foi. O preço que Jesus pagou foi muito alto. Então Jesus, na nossa conversão, não desprezou a seriedade do pecado. Pelo contrário, como diz Paulo em Romanos 5:20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Ok? Então essa é a primeira lição. A história destaca a graça de Deus. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que só se apropria dessa graça e desse perdão de Deus
aqueles que trazem os seus pecados à luz, aqueles que trazem os seus pecados à tona. Não foi somente a mulher que teve o seu pecado exposto naquele dia. Os escribas e fariseus também. O pecado deles ficou evidente naquele dia. A grande diferença é que eles não foram até Jesus. Eles não se humilharam, não pediram perdão dos seus pecados. Pelo contrário, foram saindo um a um por conta do orgulho deles. Não quiseram expor o seu pecado, o pecado que estava no coração. Jesus identificou, porque Jesus conhecia o coração de todos e conhece o coração de todos, mas eles foram embora com o seu orgulho. Isso nos ensina uma coisa: você que está aqui essa noite, se você ainda não entregou a sua vida de fato a Jesus, mas o Espírito Santo te convence que você precisa mudar de vida, que você precisa se arrepender, abandone esse fardo hoje, em nome de Jesus. Confesse a Deus o seu pecado e receba descanso, alívio na sua alma. Jesus convida dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com o fardo do pecado que vocês carregam, e eu aliviarei vocês. Então, se o pecado te incomoda, se o Espírito Santo convence o seu coração de que você precisa trazer o pecado à tona, me procure depois do culto, procure um dos nossos irmãos, os pastores, ou então marque uma conversa durante a semana, mas você precisa ser livre desse fardo, em nome de Jesus. Isso é muito sério. Dessa atitude depende a sua eternidade, ok? Essa é a segunda lição. E a terceira e última aplicação desse encontro é que em Cristo nós não temos apenas o perdão do pecado, mas nós temos um encorajamento nessas palavras finais aqui que nós lemos no texto: vá e não peque mais. É um encorajamento. Vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e abandone na sua mente, no seu coração, o seu passado. O seu passado não interessa mais a Deus. Às vezes você fica resgatando de tempo em tempo, se martirizando por algo que você fez antes da sua conversão. Vá, seja livre do seu pecado e não peque mais. Seja livre dos seus traumas, das suas angústias e não peque mais. É um encorajamento, irmãos, para cada um de nós. E diante desse encorajamento nós precisamos nos lembrar de quem a graça nos tornou no dia do encontro que nós tivemos com Cristo. Conforme diz também o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ele diz que as coisas velhas já ficaram para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação. Eis que tudo se fez novo. E ainda diz em Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a graça de Deus nos perdoa, mas não só isso, nos encoraja para desfrutarmos desse perdão. Amém? Amém?